Eu queria primeiro cumprimentar os militantes, as companheiras e os companheiros aqui presentes e os que estão lá fora. 10 anos de governo das forças progressistas. 10 anos de governo verdadeiramente do povo, para o povo e pelo povo. Nós sabemos que nós construímos essa década com o tecido da esperança e com o tecido do futuro. E sabemos que ao se unir esperança e futuro, é muito difícil romper esse tecido com que nós costuramos essa década. Porque ela tem a força necessária, e ela teve a força necessária para romper as marcas profundas do passado e realizar as tarefas surpreendentes do presente. Foi com a força do nosso povo que nós fizemos essa mudança. E nós temos certeza que a força do povo, ela é insuperável. A força do nosso povo está vencendo a influência de séculos de passado, de um passado escravista colonial, de desequilíbrios socioeconômicos, de extrema concentração de renda, de gritantes desigualdades regionais, de fome, de desabrigo e de crônico atraso que nós sabemos educacional e tecnológico. A força do povo está também, ao longo desses 10 anos, colocando no lugar de tudo isso, uma nação moderna, uma nação muito menos desigual, com uma economia mais dinâmica, mais competitiva e com um modelo de desenvolvimento que nós temos muito orgulho, se destaca no mundo, inclusive, onde as desigualdades aumentam ao invés de diminuir. Se destaca no mundo por ter um eixo estruturante, que é o que nós consideramos ser um motor econômico, a inclusão social e um profundo compromisso do nosso país com o desenvolvimento ambientalmente sustentável. Essa década, companheiros e companheiras, tem milhões de construtores, mas essa década teve e tem seu líder. Esse grande líder chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele que, com coragem, que com pioneirismo, começou a fechar a porta do atraso e a escancarar a porta das oportunidades para milhões de brasileiros e de brasileiras, de todas as raças, de todas as classes sociais e de todos os credos. Não por acaso, essa porta aberta pelo primeiro operário presidente deixou entrar também, por ela, a primeira mulher presidenta. E essa é uma missão que eu tenho a honra, a alegria e a imensa responsabilidade e também a humildade de exercer. Esse país não elegeria um operário presidente e uma mulher presidenta se não tivesse a combativa militância do Partido dos Trabalhadores. O Fernando disse uma coisa que é muito forte e que eu senti também na minha eleição. Em cada lugar do Brasil que eu chegava, tinha lá um militante, geralmente magrinho, viu, presidente? Com uma militante com uma bandeirinha me esperando no aeroporto. E a gente, ao vê-los, né, Fernando, a gente se sente em casa. E é como se a gente se sentisse protegido também. Pois é, gente, esse partido, esse nosso partido, que nasceu das lutas
do povo brasileiro, o partido, e aí as pesquisas mostram, mais querido do povo brasileiro. E por isso mesmo, o mais combatido e muitas vezes o mais perseguido por aqueles que nunca respeitaram e tiveram compromisso com o nosso povo. O povo sabe que não foi por acaso, mas com muita luta, sacrifício, trabalho. Não foi por milagre que temos hoje o mais baixo índice de desemprego de nossa história. O povo sabe que não foi por acaso, mas sim com muita luta, sacrifício e trabalho, que nessa década 19 milhões de brasileiros conquistaram um emprego com carteira assinada. O povo sabe que não foi por mera sorte, mas sim com muito trabalho, sacrifício, que nessa década o salário mínimo mais se valorizou e também os salários dos trabalhadores em geral. O povo sabe que não foi por milagre, não foi por acaso, não foi por sorte, mas com muita luta, com muito sacrifício, com muito trabalho, com muito empenho e com muita dedicação, que nessa década entraram mais pobres nas universidades e nas escolas técnicas do que em qualquer outro período da nossa história. Com o ProUni, com o Programa de Financiamento, FIES, com a expansão da Rede Federal de Ensino, né, Haddad? E Mercadante. Criamos mais vagas universitárias que em toda a história anterior do Brasil. E agora estamos com a política de cotas, abrindo espaço para os estudantes da escola pública, né, companheiro da Uni, presidente da Uni, em especial os de baixa renda, os negros e os indígenas. Ao mesmo tempo, nós criamos milhões de matrículas no ensino técnico profissional, com o Pronatec. Temos também milhares de estudantes nas melhores universidades do mundo com o programa Ciências Sem Fronteiras. O povo sabe que não foi por acaso que o Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional da história desse país, já entregou 1 milhão de moradias. O povo sabe, acima de tudo, que o nosso governo jamais abandonou os pobres. Eu pergunto e, ao mesmo tempo, comento, presidente, como reagem agora determinados setores frente ao avanço inquestionável do Brasil na superação da miséria? De duas formas. Alguns tentam dizer que este feito não passa de um mero jogo estatístico. Outros preferem inverter o significado das coisas e destacar de forma exagerada o que ainda falta ser feito, omitindo deliberadamente o muito que já se conseguiu fazer. Eu respeito e defendo o direito de expressão de opiniões alheias, mas não posso me calar diante delas. Como se pode chamar de mero jogo estatístico a garantia de uma renda mínima de R$ 70 a cada membro das famílias que até pouco tempo faziam parte de uma grande legião de famintos? Como pode ser mero jogo estatístico oferecer a boa parte das pessoas, destas pessoas, além da ajuda financeira, educação, formação profissional, água, luz e emprego? Como pode ser mero jogo estatístico oferecer semente, crédito e apoio técnico, não é, Pepe, para famílias de agricultores paupérrimos, até então abandonados nos grotões desse imenso país? E a fome de antes era o quê? E a falta de feijão, de pão, de roupa, de escola
era o quê? E a mãe, sem comida e sem remédio de antes, que não tinha remédio para dar a seus filhos, era o quê? Aceitar isso calado, passivo, ausente, era o quê? Não seria este, sim, o verdadeiro e trágico jogo de desprezo à vergonhosa e omissa estatística da miséria? Vi ainda, companheiras e companheiros, com a calma e a consciência tranquila, a lembrança que foi feita com certo estardalhaço de que, supostamente, 2,5 milhões de brasileiros e brasileiras ainda não são beneficiados por nossos programas sociais. Sem questionar a exatidão deste número, pergunto: essas mesmas vozes fizeram algum estardalhaço quando, 10 anos atrás, havia quase 40 milhões de brasileiros na miséria, sem nenhuma cobertura de programas sociais efetivos? Ou não chamaram a fantástica iniciativa de Lula de criar o Bolsa Família de Bolsa Esmola? Chamaram. Deram, por acaso, a merecida repercussão quando o Brasil retirou, nesta década, 36 milhões da extrema pobreza? Quando retiramos 22 milhões da miséria nos últimos 2 anos? Este e os nossos governos é um governo que não tem medo dos números, porque os números estão a nosso favor. Depois de retirar da miséria os últimos beneficiários do Bolsa Família, nós estamos indo em busca das pessoas extremamente pobres, que ainda não foram identificadas nem cadastradas. Este é um governo que continuará lutando com toda a sua energia, para que dentro de algum tempo não haja um só brasileiro, nenhuma só brasileira na miséria. Ao falar disso, companheiras e companheiros, vale lembrar a apreensão causada à sociedade nos meses de dezembro e janeiro por um erro de avaliação insistentemente repetido por certas pessoas que questionavam a capacidade de suprimento energético do Brasil e também a capacidade do governo de reduzir o custo da energia para as empresas e a conta de luz das famílias brasileiras. O simples fato de algumas empresas estaduais não endossarem nossa proposta em defesa dos usuários serviu de pretexto para semear a dúvida se teríamos, de fato, condições de manter a redução anunciada. E o atraso normal das chuvas, junto com o acionamento correto das usinas térmicas, foi pano de fundo, foi pretexto para que criasse um clima novo. Novo? Não, não é novo, porque faziam isso também na época do governo do presidente Lula. Mas um clima nocivo sobre riscos de racionamentos imaginários. Ou eles não conheciam a realidade brasileira, como é possível, ou não conheciam esse governo, como também é possível. E aí, tudo se dissipou, tal qual surgiu, no nada. E o que brilhou mesmo no horizonte, sabe o que foi, presidente? Foi a realidade da maior redução da conta de luz da história. E a força da energia chegando, sem problemas, nos lares, nas indústrias, no comércio, na agricultura. Não podia ser diferente em um país que, nos últimos anos, concluiu
43 hidrelétricas, construiu 61 parques eólicos e 14 térmicas com diversas fontes, aumentando a capacidade de geração de energia em mais de 50% nesta década. Nesta década, nós aumentamos em mais de 50%. É por isso que esse país tem energia elétrica. Nós não herdamos nada, não é, presidente Lula? Nós construímos isso. Companheiras e companheiros, o mesmo tipo de previsão equivocada e tendenciosa começa agora a se repetir em relação à capacidade do Brasil de aumentar seu ritmo de crescimento e de manter a estabilidade econômica. Repito, nossos fundamentos estão cada vez mais sólidos. O nosso governo, que enfrentou com competência uma das maiores crises internacionais da história, está mais que preparado para enfrentar os desafios do presente e do futuro. A estabilidade é um dos nossos compromissos inegociáveis e nós saberemos mantê-la. Ninguém duvide da nossa disposição e capacidade para garantir a estabilidade macroeconômica do país. Os que apostarem no contrário amargarão sérios prejuízos financeiros ou políticos. Erram redondamente os que insinuam que estamos abandonando os pilares da nossa economia. Ora, como iríamos abandonar os pilares da nossa economia quando nós mesmos ajudamos a construí-los a duras penas nos últimos 10 anos, durante o governo do presidente Lula e durante o meu governo? Mas não esquecemos jamais uma coisa, que esses pilares que dão a estabilidade econômica ao nosso país estão construídos sobre bases ainda mais fundamentais, que são o bem-estar do povo, a diminuição da desigualdade, o aumento do emprego e a força dos salários. O Brasil tem mostrado ao mundo que os pilares econômicos e sociais não são incompatíveis. Essa é uma das grandes conquistas dessa década. Termos provado isso contra décadas e décadas em que havia um preconceito. Ou se crescia, ou se contemplava galhardamente, impassivelmente, a miséria do povo. Nós soubemos tomar medidas poderosas para destravar nossa economia, modernizar nossa infraestrutura, diminuir nossos custos de produção e aumentar a competitividade de nosso parque produtivo. E isso sem descuidar um só minuto da estabilidade macroeconômica. Em 2013, esse ano, essas medidas e esses resultados vão se ampliar ainda mais em função da consistência do que estamos fazendo. Companheiras e companheiros, a nova década abre-se com novos e maiores desafios para nós. O fim da miséria e o aumento da classe média impulsionam exigências mais complexas. As utopias, as reivindicações e os anseios vão se ampliar e estão se ampliando. A mãe que tirou o filho da miséria com o Bolsa Família e com outros programas sociais, ela sonha agora com a sua futura formatura e seu emprego. A família que conseguiu entrar no século XX com luz para todos, almeja agora entrar no século XXI com a banda larga e a inclusão digital. O estudante pobre ou afrodescendente que ingressou na universidade, graças ao programa de cotas,
e ao Enem, deseja agora estudar numa das melhores universidades do mundo com Ciências Sem Fronteiras. O cidadão que conseguiu, o cidadão e a cidadã que conseguiu, porque prioritariamente é para cidadã, que conseguiu seu teto, graças ao Minha Casa Minha Vida, demanda agora o transporte público eficiente, a escola de qualidade, o posto de saúde ágil e funcional. A cidadania, ela amplia os horizontes, os interesses e os desejos. Nós temos de estar preparados, nós, o Partido dos Trabalhadores e os partidos aliados, temos de estar preparados para esse desafio. Temos de aprofundar o modelo de desenvolvimento com distribuição de renda, inclusão social e cidadania. A nossa agenda de futuro exige novas respostas para esse novo Brasil de classe média, esse novo Brasil de classe média que está emergindo e que nós ajudamos a emergir. É para nós imperativo defender este novo consumidor nas suas justas aspirações por qualidade no serviço de telefonia, pela modicidade no seu cartão de crédito, pelo acesso ao transporte aéreo, seguro e pontual. É imperativo atendê-lo nos seus anseios de segurança, de saúde, de esporte, turismo e cultura, não é, dona Marta? Temos de assegurar que ele possa exercer sua cidadania de forma plena. Nós teremos de incorporar princípios programáticos, reivindicações e respostas aos nossos programas políticos. Companheiras e companheiros, nós avançamos muito na construção dessa cidadania. Vivemos também uma década de importantes avanços nas liberdades de manifestação, organização e expressão. O respeito à independência dos poderes que nós, durante esses 10 anos, mantivemos, e o fortalecimento dos mecanismos de controle dos gastos públicos e de combate à corrupção tornaram-se tão relevantes quanto a adoção da nova Lei de Acesso à Informação e de todas as medidas tomadas pelos nossos governos que ampliaram substancialmente a transparência da administração pública. Esse conjunto de políticas públicas contribuiu decisivamente para a conscientização política crescente e para os novos padrões éticos da sociedade para a participação cidadã. A nossa agenda, companheiras e companheiros, é uma agenda estratégica. E é uma agenda estratégica para o futuro do país. E, assim, ela exige que nós sejamos capazes de construir bases sólidas para preparar o Brasil também para a sociedade do conhecimento. Daí a importância que tem para nós a ciência, a tecnologia e a inovação. Daí a importância que tem para nós, a importância estratégica que tem para nós a educação. Todas as nações que alcançaram um novo patamar de desenvolvimento asseguraram, antes, escola em tempo integral, acesso à creche para a população infantil, atacando a raiz da desigualdade, alfabetizar as crianças na idade certa, valorizar os professores e sempre criar centros de excelência em produção científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. Muito foi feito nesta década, mas é um desafio e tanto que o Brasil tem todas as condições históricas de alcançar. Mas o nosso salto educacional, científico e tecnológico exige novas fontes de financiamento público.
que podem ser asseguradas se todos os royalties do petróleo, repito, todos os royalties do petróleo, devido aos municípios, aos estados e à União, sejam integralmente destinados à educação. Para concluir, companheiras e companheiros, os avanços que conseguimos e muitos dos que estamos próximos de alcançar nos dão a certeza de que o Brasil vai avançar muito mais. Eu poderia dizer que nós vamos avançar porque somos um país rico, porque temos um modelo de desenvolvimento próprio, diferenciado, porque somos um país de classe média, porque temos uma democracia sólida e um Estado que sabe seu papel correto na articulação de políticas sociais e econômicas. Eu poderia afirmar tudo isso e ressaltar que são estas as principais garantias de que vamos continuar avançando. Mas eu prefiro dizer diferente. Eu prefiro dizer que o que vai garantir o nosso avanço é a força criativa, a força produtiva e a força libertária do nosso povo. Essa é a energia vital que vai continuar alimentando as correntes de mudança que jamais serão interrompidas nesse nosso Brasil. Eu poderia dizer também, companheiros e companheiras, que a nossa experiência, a nossa garra e a capacidade de luta que nós do PT e nós dos partidos aliados demonstramos todos esses anos são as garantias de que vamos continuar avançando, fazendo um governo do povo, para o povo e pelo povo. Mas eu prefiro dizer diferente. Digo do fundo do meu coração que o que vai garantir isso é o amor que sentimos pelo povo brasileiro e pela democracia. Foi por esse mesmo amor ao povo e à democracia que muitos caíram no combate à ditadura e ao longo de todos esses anos de luta. Cada um deles está hoje aqui presente, nas marcas que deixaram em nossos corações, presente nos exemplos que imprimiram em nossa memória, presentes porque fazem parte de cada um de nós. Devemos também celebrar os dirigentes e a militância dos partidos aliados, que dividem conosco a responsabilidade histórica de reconstruir o Brasil e transformá-lo num país próspero, soberano, justo e solidário. Com eles, compartilhamos a trajetória de lutas que nos levaram da resistência à ditadura à construção da democracia e aos 10 anos de governo de coalizão que vem transformando o Brasil. Mas é imprescindível registrar as lideranças históricas que nos inspiraram a percorrer esse novo caminho do Brasil, como Celso Furtado, Paulo Freire, Perseu e Lélia Abramo, Florestan Fernandes, Apolônio de Carvalho, Milton Santos, Enfio, e o nosso querido ex-vice-presidente José Alencar. Eles também tinham esse mesmo amor pelo Brasil, esse amor que nos dá forças para enfrentar todas as adversidades e também para corrigir os nossos erros. O mesmo amor pela democracia que nos faz respeitar as diferenças. O mesmo amor que nos sugere convidar todos os homens e mulheres de boa vontade a entrar na nossa caminhada. Pois nós sabemos que o amor move o mundo, molda as mulheres e os homens, muda para melhor a história. E nossa história foi duramente construída por uma fantástica militância do Partido dos Trabalhadores, que nunca nos faltou nos momentos mais difíceis e continuará sempre indispensável à construção desse novo Brasil. Essa é uma história de amor que construímos com o povo brasileiro. É uma história de
tão permanente lealdade e alegria, que é daquelas histórias, presidente, que não precisam de um final feliz, porque é uma história de amor que nós sabemos nunca terá fim. Viva o PT, viva os partidos aliados, viva o Brasil, viva o povo brasileiro.